E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis, estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar. Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cessi, que vai fazer 11, a gente tem o Ben, que vai fazer 4, e a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai, e eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança, alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por
notícias ruins que batem à porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga eu declaro, diga eu creio, que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga aí, a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa, e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos. Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja.
Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa. Vamos, alguém comigo? Não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa e uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk, e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava no trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou: tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar: e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes do que a NASA, por exemplo? A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei: não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e estiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato Ele é capaz de curar.
Você precisa se apegar à esperança que você professa. Senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo. E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio. Ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo, Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online, Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Que a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança.
Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver: não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou: você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou: você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio lá em Miami. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui, diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave: eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. E a terceira chave: perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. A gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na esperança, você precisa ser paciente na tribulação, e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? E o salmista reafirma, ele diz: a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Feche teus olhos.
tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Existem 2 pilares fundamentais no que a gente está falando aqui hoje, sobre toda a palavra. Que tipo de palavra você ouviu e que tipo de palavra você tem declarado? Que tipo de palavra os céus disseram para você? Que tipo de promessa você carrega? Mas tão importante quanto isso é que tipo de palavra sai da sua boca? Que tipo de palavra você tem comunicado? Irmão, guarda isso. Se a gente não consegue mudar as palavras que saem da nossa boca, como a gente acredita que a gente vai conseguir mudar a nossa história? O primeiro passo básico para uma jornada de fé saudável é a gente declarar não o que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é óbvio. A gente precisa começar a declarar o que a gente quer ver. Isso é fé. A fé não é dizer as coisas vão mal. A fé é dizer em nome de Jesus vai ficar tudo bem. A fé não é dizer eu não tenho nada. A fé é dizer eu creio que o Senhor vai enviar provisão ainda hoje. A fé não é dizer os gigantes são grandes. A fé é dizer o meu Deus é maior do que todos eles. A fé, irmão, é comunicar aquilo que você quer viver, não aquilo que você está vivendo. Quer um respaldo bíblico para isso? A vida de Jesus. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar, Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos. Para o mar ele disse acalma-te, para o vento ele disse aquieta-te, para as plantas ele disse que nunca mais haja fruto de ti, para o morto ele disse Lázaro vem para fora. E sabe o que a história nos ensina? O mar ouviu Jesus, os ventos ouviram Jesus, as plantas ouviram Jesus. Alguém comigo aqui? Os mortos ouviram Jesus. Eu quero lembrar alguém aqui nessa noite, irmão, você precisa ouvir Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade. Deus não perde tempo comunicando ideias. Deus abre a sua boca e algo sobrenatural acontece. Alguém aqui comigo nessa noite? Se o poder das palavras está diretamente ligado ao que eu ouço e ao que eu falo, a gente precisa aprender mais sobre um princípio que conecta ambos. Se chama oração. Eu oro todos os cultos, eu profetizo todos os cultos, a gente tem vivido milagres todos os cultos. Mas hoje, quando eu comecei a preparar esse sermão, eu me deparei com uma coisa que eu não tinha nem percebido. Eu não lembro da última vez que eu preguei sobre o poder da oração. A gente fala sobre o poder da promessa, a gente fala sobre o poder da identidade, a gente fala sobre o poder da obediência, a gente fala sobre o poder do posicionamento, mas precisamos relembrar a igreja o poder da oração. Uma vez um jovem perguntou a um sábio: mestre, o que é mais importante na oração? O que eu ouço ou o que eu falo? E o mestre respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou à esquerda? Se queremos romper em fé, precisamos ouvir os céus e precisamos dizer para a terra o que a gente ouviu. Precisamos ouvir de Deus a agenda dele, precisamos comunicar para a terra qual é a nossa agenda. Uma igreja que não ouve os céus não tem autoridade na terra. Homens que não ouvem os céus não têm autoridade em casa. Irmão, guarda isso. Precisamos ouvir palavras que o Senhor tem a nosso respeito e precisamos declarar elas. Quando eu subo aqui, eu declaro uma onda de avivamento que vai varrer a nação. Não é uma ideia da minha cabeça, mas é algo que eu ouvi de Deus no secreto. Então eu venho aqui comunicar o que eu ouvi sozinho. Essa dinâmica acontece, por exemplo, no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que os discípulos sobem com Jesus, foram escolhidos a dedo, e quando chegam lá, eles veem algo que nunca tinham visto, algo glorioso acontece. Alguém está comigo? Diga amém. E aí Pedro, a Bíblia diz que, tomando a palavra, Pedro ele era muito impulsivo, ele conseguia interromper Jesus na fala. Pedro, tomando a palavra, fala: mestre, deixa eu preparar tendas para que a gente fique aqui. A igreja olha para mim. Jesus fala: não Pedro, você não entendeu. A gente tem que se isolar da multidão para ouvir algo dos céus, mas depois que a gente ouve, a gente tem que voltar para a multidão para dizer o que ouviu. Era assim com Moisés, era assim com Abraão, era assim com Pedro, era assim com Jesus. Irmão, precisa ser assim com você.
tudo que Jesus vai fazer na sua vida em público vai ser gerada e declarada sobre você em secreto. Por isso que a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, Ele o recompensará. Por que tem tanta gente confusa mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente inconstante mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente com uma fé superficial mesmo estando na igreja? Porque até a oração a gente tem terceirizado. Eu amo a oração do pastor André. Eu preciso de algo, eu peço para que a intercessão ore por mim. Eu preciso de cura, eu peço para que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, olha para mim. A oração não é uma dinâmica de liberação de poder dada para alguns. A oração é uma dinâmica de relacionamento confiada a Deus para todos. A Bíblia diz que foi confiada à igreja as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Alguém comigo aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Isso é o que significa intercessão. Eu falei 1000 vezes sobre isso, mas vai ser novo para alguém. O que é intercessão, pastor? Intercessão significa entre sessões. Aqueles que caminham entre os céus e a terra. Aqueles que conectam as realidades dos céus sobre a terra. Aqueles que ouvem algo dos céus e falam o que ouviram para a terra. A intercessão não é um ministério específico dentro da igreja. A intercessão é um encargo profético dado à igreja. Você precisa interceder pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus negócios, pelo seu chamado, pelo seu pastor, pelas autoridades instituídas por Deus. Paulo, em um dos momentos, em uma das epístolas, ele pede para a igreja, para que a igreja ore por ele. Ele diz: orem para mim, para que quando eu falar a respeito do evangelho me seja concedida a autoridade. Irmão, precisamos usar mais a chave que Deus nos confiou. Existe poder na oração dos justos, existe poder na concordância da igreja, existe poder em toda palavra profética liberada pelo povo de Deus, existe poder em tudo que ligamos no nome dele e em tudo que desligamos também. Existe poder em toda palavra que sai da boca de Deus. E guarda isso, irmão, a palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Parece contra-intuitivo isso. Eu sei que a primeira vez que eu vi isso explodiu a minha mente, mas é a mais pura verdade. A palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Igreja, a gente precisa abrir a nossa boca e profetizar mais. Mas antes disso, a gente precisa fechar a nossa boca e ouvir mais. A gente não vai profetizar o que a gente acha, a gente vai profetizar o que a gente ouviu. A gente não vai declarar o que a gente pensa, a gente vai declarar o que Deus nos mostrou. É por isso que uma igreja que tem um secreto saudável tem autoridade na terra. Eu separei algumas frases que me impactaram. Uma delas é do Samuel Chadwick. Pensa num nome legal para você dar para o seu próximo filho. Ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Vou para Jesus, você pode fazer melhor que isso. John Bunyan diz assim: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. A oração é o pré-requisito básico antes de qualquer ação. O problema é que muitas vezes a gente coloca na nossa categoria de prioridade a oração como se fosse o último recurso. Quantas vezes a gente não disse assim para alguém: irmão, agora só me resta orar? Você já disse isso? Pastor, já tentei de tudo, cara, agora na boa, só oração. Oi? Pastor, já tentei, já falei com fulano, já falei com ciclano, já pedi ajuda, eu já botei na legenda do meu Instagram, eu já me expus nos stories. Deus está falando com alguém aqui. Pastor, ora por mim. A única coisa que eu tenho agora é... A oração não deve ser o nosso último recurso. Tudo que acontece na igreja acontece porque a igreja tem a autoridade nos céus e na terra. Você vai ver o maior romper dessa história. Por quê, irmão? Porque você vai ouvir os céus mais do que você ouviu até hoje. Você vai profetizar com mais autoridade do que você profetizou até hoje. Alguém comigo aqui, diga amém. Charles Spurgeon, ele dizia: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Você tem noção
que uma igreja que ora, ela tem mais autoridade do que um bom sermão. Uma igreja que ora é uma igreja saudável, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que ouve os céus, uma igreja que tem secreto. E eu quero profetizar que é para esse lugar que a gente está indo. Alguém crê nisso? Diga amém. Esse aqui não dá nem para citar o nome desse cara, né? Eu vou chamar de Sidlow Baxter, Jesus. Ele diz assim: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, podem rejeitar a nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Aleluia. Vamos, igreja, tem alguém aqui, alguém comigo aqui nessa noite? A gente precisa desligar o modo automático. Olha para mim, a gente precisa desligar o modo automático. Ontem a pastora Raquel falou algo, só de lembrar me emociona. Falei, Deus, eu quero ser lembrado assim quando não estiver mais aqui. Ela falou, uma coisa que eu amo no meu pastor é que não tem um culto que eu olhe para ele e ele não esteja cultuando. Às vezes eu estou resolvendo algum problema e eu tenho que entrar no WhatsApp, eu estou resolvendo coisas, mas eu olho para ele, ou ele está rendido, ou ele está quebrantado, ou ele está orando em línguas, ou ele está focado. Só antes de eu subir aqui, umas 3 pessoas eu tive que... Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não. Por quê? Porque existe algo mais precioso acontecendo do que qualquer informação que queiram me dar. Aí tem pessoas que olham às vezes os frutos do que a gente vive, tentam entender qual foi a estratégia que a gente usou. Irmão, não é estratégia, é temor. É o entendimento de que se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me der, eu não tenho nada para entregar. Se o Senhor não falar, nada vai acontecer, irmão. É por isso que a gente está aqui declarando desde o primeiro louvor até o último louvor desse culto: Senhor, a gente quer a Tua presença até que nada mais importe. Fala para quem está do seu lado, a gente precisa desligar o modo automático, irmão. John Bunyan diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Pastor, como que eu vou orar? Não tem método. Só rasga teu coração. Você vai fechar os teus olhos e você vai ouvir o que Deus tem para te falar. Se você estiver angustiado, você vai derramar aos pés dele tudo que você quer falar. E ele vai começar a comunicar realidades ao teu espírito. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a oração em línguas. Paulo diz que a oração em línguas é infrutífera para a nossa mente, mas ela é poderosa no espírito. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Tem orações que são como gemidos inexprimíveis. A gente não entende o que está falando, mas o nosso espírito sabe o que ele está comunicando. Bom, a gente precisa ser menos sensorial, a gente precisa ter mais autoridade através de tempo no secreto. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Eu preciso de pelo menos 20 incendiários comigo aqui. Vocês estão junto comigo? Eu sei que você está bem confortável aí, mas não deixe o sofá roubar de você a intensidade do culto, ok? Eu estou sentadinho hoje também, mas é porque a gente quer fazer um culto um pouco diferente. Nossa dinâmica hoje é um culto de Thanksgiving, ação de graças. Então eu vou ser bem objetivo, bem rápido, mas eu quero compartilhar algumas chaves que de verdade, se você entender aquilo que Deus tem nos ensinado sobre gratidão, você nunca mais vai viver uma estação perguntando por que tem coisas que não estão acontecendo. Pega essa chave, irmão. Quem entendeu o poder da gratidão não precisa questionar por que coisas não acontecem. É impossível você conhecer alguém que é grato e não vive milagres. É impossível. Mas não é difícil você encontrar pessoas ingratas que nunca vivem um romper. Por que isso acontece, André? Porque a gratidão é o melhor solo para você viver o teu próximo milagre. A gratidão é um solo, irmão. Então você é grato, o solo está preparado. Você é ingrato, é como se a terra estivesse seca.
Tem muita gente que está vivendo coisas incríveis, mas não consegue celebrar o que está vivendo, porque está sempre questionando aquilo que ainda não viveu. Irmão, olha para mim, não se distrai. Ingratidão gera esterilidade, eu já falei isso milhares de vezes. E na mesma proporção, gratidão gera romper. Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A única coisa talvez um pouco errada nesse ditado é falar sobre amar coisas, mas vamos usar essa dinâmica como sendo uma verdade. Se aquilo que você tem é a tua família, a tua identidade, o teu chamado, as tuas promessas, amém? Eu não tenho ainda tudo que Deus me prometeu que me daria, mas eu amo tudo aquilo que Ele prometeu e já cumpriu e já me deu. Então quando eu sou grato com aquilo que eu já recebi, eu estou pronto, e eu estou dizendo: Deus, eu estou pronto para receber os próximos milagres. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Não tem nada pior do que conviver com alguém ingrato. Nada que você faz está bom. Tem relacionamentos que terminam com pessoas que se amam, não é porque faltava amor, mas porque faltava a gratidão de uma das partes, ou de ambas as partes. Então você está se esforçando e o outro acha que está sempre abaixo daquilo que ele esperava receber. A gente precisa entender que a nossa jornada de fé nada mais é do que um relacionamento com Deus. Tem muita gente que está se desmotivando, desanimando, porque assim como alguém dentro de um relacionamento está sempre insatisfeito, acha que poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ser poupado de algumas lutas. Tem muita gente que vive questionando a Deus por que está vivendo o que está vivendo. Mas eu nunca vi ninguém questionando a Deus o porquê que está vivendo o que está vivendo quando tudo está prosperando e cooperando. Eu nunca vi ninguém dizer: cara, eu tô chateado com Deus. Por quê? Porque está demais, eu não consigo conter tudo que Ele está me dando, eu não consigo administrar tudo que Ele está fazendo. Ou seja, às vezes a gente se sente no papel de questionar quando não estamos recebendo o que desejaríamos, mas nós nunca questionamos quando recebemos mais do que aquilo que merecíamos. Então eu quero falar sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai mergulhar nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe, até alguns anos atrás, eu acreditava que dava para você conhecer o caráter de um homem ouvindo aquilo que ele desejava. Então eu lembro que alguns amigos mais novos que eu, às vezes falavam: cara, meu sonho é ter uma família. Eu achava aquilo demais. Eu falava: mano, esse cara tem um coração bom. Meu sonho é ter filhos. Eu nunca fui um cara muito bom de lidar com crianças. Acho que é por isso que eu sou tão assim com a Ceci. A Cecília foi a primeira criança que entrou na minha história e eu consegui ter graça para lidar com ela. Eu sempre fui aquele tio que quando chegava e brincava com a criança chorava. Ou quando fazia alguma brincadeira, a criança virava as costas e saía. Eu nunca fui aquele cara que todo mundo falava: uau, esse cara vai ser um pai incrível. Eu nunca fui esse cara. Mas com a Cecília, eu acho que, óbvio, ela não tinha outra opção. Eu era o único pai que ela tinha. Então ela me deu tanto amor que eu fiquei constrangido com aquilo. Eu falei: uau. Mas eu sempre ouvia alguns amigos falando: mano, meu sonho é ser pai, eu quero ter. E brincavam com crianças. Eu tinha um amigo tenho esse amigo chamado Lipe. Talvez ele está assistindo, ele se tornou pai tem poucas semanas. Felipe Brandão. E ele era aquele cara que quando via um bebê, pegava no colo e dava cheiro. E eu falava: mano, que demais. Você está comigo? Então eu criei uma ideia de que dava para conhecer o coração de um homem, o caráter de um homem, de acordo com aquilo que ele desejava. Até que eu comecei a pastorear e eu percebi que eu estava errado. Pega essa chave, irmão. A gente não conhece o caráter de um homem segundo aquilo que ele deseja. A gente conhece o caráter de um homem de acordo com a postura que ele tem quando conquista aquilo que ele sempre desejou. Pega essa chave. Meu sonho é ser pai, ok. Isso revela uma parte dos teus desejos. Mas o que vai revelar o teu caráter é como você se porta como pai quando o teu filho nasce. Meu sonho é pregar para as nações. Isso é uma parte dos teus desejos. Mas o teu caráter só vai ser conhecido quando as nações abrirem as portas para você pregar. Meu sonho é ser empresário. Eu quero ter mais tempo para Deus. Isso é uma parte dos teus desejos. Mas o teu caráter só vai ser revelado quando o teu business estiver prosperando e você vai decidir se vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro ou vai abrir mão de algum tempo trabalhando para poder servir a Ele. Faz sentido? Então começou a me constranger à medida que eu comecei a pastorear pessoas que compartilhavam. Pessoas compartilham com os líderes os sonhos que têm. Então é comum você acompanhar não a jornada de um, mas a jornada de muitos. Então eu comecei a ver jovens que chegavam e falavam: pastor, meu sonho é ter uma família. 3 anos depois o cara estava em crise no casamento porque ele não sabia zelar pela família que Deus deu. Pastor, meu sonho é ter esse emprego.
Eu já vi, eu não estou falando do que eu acho, eu não estou falando de algo que já me disseram, eu estou falando do que eu já vi acontecendo do meu lado. Pessoas desempregadas, passando necessidade, receberam de Deus uma oportunidade de prosperar e meses depois não terem mais tempo para Deus. Eu já vi presentes roubarem pessoas da presença. Presentes roubarem pessoas da presença. Cara, eu queria tanto poder ter um carro para poder ir para o culto. Depois que tem um carro, eu quero viajar, eu quero curtir, eu preciso ter tempo, eu preciso curtir a vida. Então o carro, a falta do carro era só uma desculpa para a ausência nos cultos. Eu estou dando exemplos simples, cotidianos, mas você vai lembrar de alguém. Mas eu também já vi pessoas que sempre diziam: Deus, eu queria ter um carro para dar carona para outros. E quando tiveram oportunidade, fizeram. Lá em Niterói, tem um cara que ele não tinha carro e ele estava orando para Deus dar um carro. Sabe qual foi o carro que ele conseguiu comprar? Ele comprou uma van, uma Kombi. Lembra desse testemunho? O cara conseguiu financiar um carro. Qual o carro que ele pegou? Uma Kombi. Olha que louco. Ele pegava todo mundo para dar carona, para levar para a igreja. Irmão, a gente tem que entender que Deus é Pai. E da mesma forma que a gente como pai se relaciona com a gratidão ou ingratidão dos nossos filhos, eu acredito que o coração de Deus se alegra ou se entristece de acordo com a forma como a gente lida com os presentes. Eu imagino Deus na sua glória, olhando para alguém que poderia comprar qualquer carro segundo a sua vontade, mas preferiu comprar um carro espaçoso para servir a outros, para levar para o culto. Eu imagino o coração de Deus falando: esse cara está pronto para receber os próximos milagres que eu quero dar. E da mesma forma eu já vi pessoas que davam a mesma desculpa, ou seja, revelavam o mesmo desejo, mas depois que compraram o carro, a prioridade passou a ser qualquer coisa, menos ter tempo com Deus. Então guarda essa chave, irmão. Os meus desejos não revelam o meu caráter, os meus desejos só revelam as minhas vontades. O que revela o meu caráter é o que eu faço depois de receber aquilo que eu sempre quis conquistar. Então você vê pessoas que... esses dias eu vi um vídeo que me emocionou tanto, você deve ter visto no Instagram. Um pai muito simples, e ele pintou o quarto, com um pouquinho que ele podia, ele arrumou o quarto dos filhos, pintou o quarto, acho que botou uma cama, e os filhos chegaram no aniversário, e o pai falou: vem cá ver o quarto que o pai fez. E aí quando eles entraram, eles começam a chorar, e você começa a chorar junto também. Uma casa de chão batido, irmão, um quarto tão simples, mas aquele pai entendeu a graça que é poder ser chamado de pai, e aqueles filhos estão entendendo desde pequenos como é importante valorizar o fato de poder ter uma casa, uma família, um pai perto. Então nem todo pai valoriza e usufrui da graça de ser pai, e às vezes quando a gente faz isso, deforma o caráter dos nossos filhos. A palavra diz: olha, ensina o menino no caminho. Tem muita gente que é ingrata porque aprendeu isso dentro de casa, mas a boa notícia que eu tenho para você é que evangelho não tem a ver com aquilo que os seus pais fizeram até aqui, mas aquilo que você vai fazer com seus filhos a partir daqui. Evangelho é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Talvez você teve a melhor escola dentro de casa, mas talvez quem está me ouvindo não. E qual é a boa notícia, André? A boa notícia é que não tem mais a ver com os pais que você teve, mas com os pais que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com os líderes que você teve, mas com os liderados. Que tipo de líder os teus liderados vão ter? Você está comigo ainda? Amém? E aí eu comecei a me constranger, porque eu falei: uau, o fato de alguém desejar ter um ministério não diz nada sobre ele. A gente tem que dar tempo ao tempo. O pastor Costa Neto, ele fala algo, Jabra, que eu acho incrível. Ele diz: se o tempo fosse uma divindade, ele seria um semideus. Porque o tempo não tem boca, mas fala. O tempo não tem mãos, mas move. O tempo não tem membros, mas revela muita coisa. Então você quer conhecer alguém? Dê tempo ao tempo. O tempo revela quem a gente é e pelo que a gente se movia. Tem gente que sonhava em prosperar, prospera e o coração dele não muda. Ou seja, o tempo deixou claro que as coisas nunca tiveram aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha coisas, mas ela não mudou quando prosperou. Irmão, eu conheço pessoas que são extremamente arrogantes, mesmo sendo pobres. Eu conheço pessoas que são extremamente simples, mesmo sendo ricas. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de pessoas que tinham muito dinheiro, mesmo sem os meus pais terem muito dinheiro. A gente já tinha quebrado, mas eu ainda estava lá. Então eu passei final de semana na casa de amigos que os pais eram ricos. E eu passei o final de semana brincando ou me relacionando em casas que os pais
não tinham muita coisa, mas eram extremamente soberbos, e para mim aquilo era confrontante. Eu falava, uau, a casa de fulano, eu sei que ele é dono de prédios aqui em Cabo Frio, mas ele é infinitamente mais simples do que a maior parte dos pais, dos amigos que eu conheço. E aí eu aprendi sobre grandeza. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você sempre vai ver, caminhando ao lado de alguém que tem um coração grato, algo chamado grandeza. São pessoas grandes. Eu tive na Mosaic há 3 anos atrás, e eu vi algo lá que me marcou para sempre, ou 4 anos atrás, eu não lembro mais. O pastor Irving, sei lá, ele falou: a fama pode ser construída em minutos, mas a grandeza leva anos. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Pessoas que são famosas nas redes sociais, mas que são fúteis, ou que não tem nada de interessante para acrescentar, ou que whatever. Só que pessoas grandes, elas levaram muito tempo para construir o que construíram. Então eu creio que gratidão significa a gente se tornar cada dia homens grandes, não no sentido daquilo que conquistamos, mas no sentido do caráter que temos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero ser bem breve hoje na minha ministração. Deus me deu uma frase, e essa frase vai ser a base daquilo que eu vou ministrar aqui hoje. Quando a gente fala de gratidão, normalmente a gente pensa em algo um pouco mais passivo. Pega isso, irmão, não se distrai, olha para mim. Vamos falar de gratidão hoje. O que a gente pensa? Em contemplação, em celebração. That's it. Então gratidão é um momento de descanso. Gratidão a gente fala: Deus, obrigado até aqui, amém. Mas Deus soprou algo no meu coração, e é que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gratidão tem a ver com contemplação, gratidão tem a ver com descanso, mas precisa ser sucedido de algo. Zelo por aquilo que Deus já te deu. Pega essa chave, irmão. Deus cria todas as coisas, no 6º dia cria o homem, no 7º chama o homem para descansar, mesmo ele não tendo feito nada. Então Deus está ensinando uma coisa para a gente: tudo que eu faço na dinâmica do meu reino, eu faço a partir do descanso. Guarda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus espera que a gente construa com Ele, Ele espera que a gente construa a partir do descanso. Faz sentido, sim ou não? A gente não estava no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 4, nem no 5º. No 6º a gente estava sendo formado. No 7º Deus então fala aqui: eu sei que você não se cansou com nada, porque eu fiz tudo, mas descansa e contempla. André, eu não entendi. Você acabou de falar que eu preciso, depois de descansar e contemplar, fazer alguma coisa. Pois é, porque a criação não parou no 7º dia, veio o 8º, e o 9º, e o 10º, e os 2020 anos depois daquele dia de contemplação. Deus não parou na contemplação, mas a contemplação é um pré-requisito para eu me mover nas próximas estações e viver os próximos milagres. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar em uma palavra que Deus soprou no meu coração vindo para cá. Você é grato pelo que eu te dei? Então lute por isso. A palavra de hoje é: lute por isso. Irmão, eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Pega esse dia hoje de contemplação, pega essa semana de Thanksgiving. Você que está ouvindo essa mensagem em qualquer momento da tua história, você pode estar em 2023 ouvindo essa palavra. Eu queria te fazer um convite. Primeiro, conselho prático: lembre de tudo aquilo que Deus já te deu. Segundo conselho prático: lembre de todas as promessas que Deus já te fez. Terceiro conselho prático: agora lute por isso. Não tem nada mais covarde do que desperdiçar algo que custou caro para ser conquistado. Qual é a crise de todo pai quando chega em casa e a casa foi toda deixada ligada? O pai trabalha o dia inteiro para pagar a conta de luz, no Brasil principalmente, que é caríssimo. Você chega em casa e fala: ô filho, pelo amor de Deus, está tudo ligado, apaga as luzes. Filho, você esqueceu a torneira ligada, aberta, fecha a torneira. Filho, as coisas estão estragando, coloca as coisas na geladeira. Por quê? Porque ele sabe o preço que custou para trazer para casa tudo aquilo que a casa tem. Então pega essa chave, irmão. Quem é imaturo não valoriza o que tem. Por quê? Porque não sabe o preço que foi pago para aquilo ali estar onde está. Mas a gente começa a crescer e trabalhar e ajudar nas contas e pagar as despesas e morar sozinho. E a gente fala assim: cara, eu não vou comprar algumas coisas da mesma marca que meu pai comprava, porque eu preciso economizar. Qual que é a migração de todo... Vou falar principalmente com homens agora. Meninos, quando passam a ser homens, percebem que as coisas não vêm tão fáceis quando a gente achava que eram. A vida não é comer passatempo assistindo sessão da tarde. Esse tempo passa. Real life, ela acontece muito rápido. Então eu lembro de quando eu era menino e muitas vezes ingrato, reclamava com meus pais às vezes: pô, a gente vai comer isso de novo?
Mas se a Cecília fizesse isso comigo, rasgaria o meu coração. Porque agora eu sei quanto custa para botar em casa aquilo que eu tenho me esforçado para colocar. Então eu lembro de vezes que eu falava: ô mãe, feijão de novo, bife de fígado de novo. Não que a gente nunca foi suprido de nada, sempre teve do bom e do melhor, mas ainda assim, às vezes eu reclamava: pô, frango assado de novo. Aí você cresce e é você agora quem supre o frango assado do almoço de domingo. Pega essa chave, irmão. A maturidade faz com que a gente honre tudo aquilo que por graça tem recebido. E a maturidade faz com que a gente não aceite a ideia de desperdício. Por quê? Por um princípio: eu aprendi quanto custa. Você está comigo? Eu estou construindo uma ideia. Eu aprendi quanto custa. André, o que contas de luz, frango assado no almoço de domingo tem a ver com a minha jornada de fé? Tudo. Eu estou falando sobre princípio de gratidão, eu estou falando sobre zelo. Se eu deixasse uma torneira aberta aqui, do início do culto até o final, algumas pessoas já estariam irritadas comigo. Por quê? Por causa do desperdício. Pega essa chave, irmão. Se eu abrisse uma torneira aqui e deixasse do meu lado, já ia ter um monte de hater na internet falando: que absurdo, a água potável está acabando, daqui a 20 anos, segundo a WWF Brasil ou Greenpeace, vai faltar água potável em metade da humanidade. Agora minha pergunta é: se o desperdício de água nos incomoda, por que o desperdício do nosso chamado não? Se o desperdício de luz nos incomoda, por que o desperdício da própria vida de Deus dentro de nós, paralisada, não? Eu vim aqui para te despertar e te fazer um convite: lute por isso. Deus te deu um chamado, lute por isso. Gaste tudo que você tem para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Se gaste com tudo que você pode para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Alguns me perguntam: André, por que tanta intensidade? Porque eu cresci, irmão, e eu estou entendendo cada dia mais que custou muito aquilo que Ele pagou para me colocar onde Ele me colocou, me dar o que Ele me deu, fazer o que Ele tem feito, prometer o que me prometeu. Eu não merecia, mas Ele desejou fazer, e Ele se entregou para que eu pudesse estar aqui hoje pregando sobre graça. André, por que tanta intensidade na igreja? Porque eu odiava ela. Eu nunca quis fazer parte dela, e ainda assim Ele me escolheu para pregar em nome dEle, para falar em nome dEle, para curar pelo poder dEle, para tocar cativos e libertar pelo poder do nome dEle. Então, irmão, alguém que odiava a igreja e agora foi chamado para administrar uma, tem que ter zelo, numa intensidade diferente de quem talvez desde pequeno sempre achou normal. Por que alguns filhos de líderes não têm mais tanto zelo pelas coisas da igreja, e algumas pessoas que se converteram e vieram do nada têm? Porque a gente precisa deixar muito claro esse ponto. Se isso for distorcido, você perdeu tudo, irmão. É você entender que você não merecia. Pastores que não têm o chamado pastoral, quantos já foram consagrados a pastores porque os pais eram? E por que não foram consumidos pela obra? Porque não desejavam fazer parte disso, só receberam. Não teve intensidade ou zelo. Agora, alguém que veio do mundo, quando olha para o chamado que carrega, fala: uau, eu não merecia, eu não vou desperdiçar. Irmão, eu lembro de noites que eu chegava em casa completamente bêbado. Eu lembro de manhãs que eu chegava e acordei completamente vomitado. Eu lembro de vezes que meu pai teve que me tirar em ambientes de acidente de carro. Eu lembro quantas vezes eu fui parar em delegacias. Eu lembro, e eu não era o cara mais problemático da minha geração, mas eu era o cara mais problemático da minha casa. Então agora alguém problemático como eu era, se tornar o pastor da família, cara, isso dá uma responsabilidade, um zelo. Então eu tenho plena convicção que se Deus pudesse falar algo para mim em relação a tudo que me deu, seria: lute por isso. Custou tudo para o meu filho. Custou tudo para o meu filho. Pastor, a graça é um favor imerecido. É. A graça é um presente, é uma dádiva. É. Mas nós recebemos de graça, mas Ele pagou o preço. Você está comigo ainda? Então o que eu quero compartilhar, eu estou quase terminando, evite desperdícios. A sua vida não foi achada no lixo, o teu chamado não foi gerado por homens. Então não viva como se você fosse qualquer um. Você tem a própria vida de Deus depositada em você. Viva a altura da identidade que tem. Príncipes têm que andar como príncipes, princesas têm que andar como princesas.
Uma das coisas que eu ministrava muito quando eu ia em conferências de jovens, principalmente para meninas, era, olha, o que mais me chamou a atenção na Kezinha era a pureza dela. Então não se rebaixe para aparecer com uma amiga vulgar que você tem, para chamar a atenção de alguém que você quer, porque se você tem que abrir mão daquilo que você tem de mais puro para chamar a atenção de alguém, essa pessoa não te merece. A gente precisa elevar o nível e não rebaixar ele. Elevar o nível. Quem que você pensa que é? Eu sou quem ele diz que eu sou. Eu posso o que ele diz que eu posso. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. Eu vou viver o que ele declarou que eu vou viver. Cara, mas você é o improvável. Pois é, e é aí que a graça dele se revela. Porque se eu fosse provável, qual seria a glória de Deus fazer algo que todo mundo já esperava que ele fizesse? A glória está na improbabilidade. Deus pegar alguém que não podia e tornar alguém que não sabia e dar sabedoria para fazer. Irmão, a graça de Deus se revela em meio à improbabilidade. É por isso que a gente celebra tanto. Vamos ser sinceros, você pode assistir uma Olimpíada, com exceção de ter um atleta brasileiro, nós que somos brasileiros, a gente provavelmente vai torcer pelo improvável. Aí o locutor vai falar, ó, esse atleta, ele é, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é jamaicano, a estrutura dele é básica, ele é o único atleta que está nessa prova que foi sem comissão nenhuma, porque não tem recursos e tal. O que a gente vai fazer? A prova inteira vai torcer por aquele cara. Porque qual é a graça de ver um atleta americano com a maior estrutura do planeta para ser um profissional, um atleta de alta performance e ganhar uma prova? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas é tão bom, cara, ver um queniano ganhando a maratona, você ouvir a história do cara e saber que ele corre muito, porque quando era criança corria de leões. E ele não para até concluir a prova, porque ele sabe que a família dele vai passar fome se ele não ganhar o prêmio que está lá no final esperando por ele. Por que você corre sem parar? Porque tem pessoas que dependem do prêmio que eu vou receber. Faz sentido? Então não importa se tem bolhas, se eu estou sentindo meus pés calejados, se tem bolhas de sangue, eu vou até o final. Por que alguns param antes do que ele? Porque mesmo se não ganhar a prova, está tudo bem, o conforto cerca eles desde que eles são pequenos. Mas para alguns daqueles caras, eles sabem, irmão, eu preciso ir até o final e dar tudo de mim, porque tem gente precisando daquilo que eu vou conquistar. Como que isso se aplica à minha jornada de fé? Irmão, tem uma geração esperando você derramar aquilo que recebeu. A palavra de Deus diz, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. André, é cansativo? É, mas tem algum André de 15 anos atrás esperando ouvir o que o André de 15 anos depois tem para falar. Eu não posso me calar, ele precisa de mim. Esse entendimento, irmão, faz o teu chamado ter um peso diferente. O nosso chamado tem um peso diferente. É por isso que eu vou usar um português bem claro. É por isso que me irrita jovens com pouca intencionalidade na construção do chamado. É por isso que me entristece homens maduros com pouco zelo pelo chamado. Por quê? Porque parece que a gente esqueceu o peso do chamado que tem. Irmão, custou tudo para ele. Então se gasta e deixa custar tudo para você também. Paulo diz, olha, eu me gasto e eu me deixo ser gasto pelo chamado que eu tenho. Eu corro até conquistar o prêmio que existe no final dessa corrida. Eu estou quase finalizando, mas eu queria de verdade saber, está fazendo sentido para alguém? Quantas vezes a gente canta, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos. O que eu queria compartilhar com você, irmão, você que está conectado, guarda essa chave em nome de Jesus. Se morreríamos por isso, então vamos viver por isso também. Se eu morreria pelo meu chamado, então viva pelo teu chamado também. Deus, eu morreria por você. A gente nem sempre está vivendo por Ele. Como é que a gente vai conseguir de fato acreditar que a gente morreria por Ele? Se você morreria por isso, guarda essa chave, irmão. Viva por isso também. Sabe, tem uma coisa que eu acho interessante na pessoa de Pedro, é que a gente olha para aquilo que Pedro fez. E eu estou quase finalizando, a banda pode ir subindo. E Maiquinho, se a gente puder ficar com mais de uma câmera na pregação, seria incrível, deixar mais uma fixa aqui. A gente olha para Pedro, olha para mim que eu estou finalizando. Pedro negando Jesus, mas a gente esquece que o Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que fez tudo o que podia para defender o amigo quando ele foi capturado. Guarda isso, irmão.
A Bíblia diz que os soldados chegam lá para prender Jesus, e quando chegam lá, o que acontece? Pedro tira a espada, decepa a orelha do soldado. Irmão, é errado o que Pedro fez? Na perspectiva da redenção, ou seja, guarda isso em nome de Jesus, vocês estão comigo? Amém? É errado o que Pedro fez? Na perspectiva da redenção, ou seja, ele estava impedindo se cumprir aquilo que Deus já havia prometido, mas, se a gente for olhar pela perspectiva humana, o que Pedro fez nada mais foi do que um ato de socorro, de amor, dizendo: ninguém vai tirar o meu amigo de mim. O que Pedro fez, talvez é o que faltou em outros, que estavam passivos olhando de longe Jesus ser entregue e não fizeram nada. Por quê? Porque não queriam se comprometer e talvez ser entregues também. Pedro negou Jesus alguns momentos depois, mas naquele momento Pedro deu tudo que tinha, usou as armas que tinha para tentar impedir que o amigo dele fosse roubado dele. Pedro olha o soldado chegando e dizendo: eu vou levá-lo para a corte. Pedro fala: não, se depender de mim, ninguém vai tirá-lo daqui. Você já ouviu uma expressão que a gente usa muito no Brasil? Só por cima do meu cadáver. É isso que Pedro declarou naquela noite. Vão levar o teu mestre, vão levar aquele que te chamou do meio da improbabilidade e tem feito você andar sobre as águas. Pedro fala: não, ninguém vai tirar ele daqui não, se depender de mim não. Ele saca a espada e decepa a orelha. André, você está dizendo que a gente tem que ser impulsivo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa usar todas as armas que tem para proteger aquilo que de verdade tem valor. Então eu quero finalizar aqui. Eu queria te fazer um convite em nome de Jesus. Guarda isso, olha para mim, não se distraia. Lute por isso. Lute pelo que, André? Lute pelo que você recebeu. Você recebeu uma casa? Lute por ela. Você que está me ouvindo de qualquer lugar do mundo, seu casamento está em crise? Lute por ele. Seus filhos não te amam, você tem ouvido palavras dele que tem te entristecido? Lute pelos seus filhos. Mas é difícil. Mas são seus filhos. Mas é difícil. Mas é o teu casamento. André, mas os meus pais me traumatizaram. Mas são os seus pais. Mas é a sua mãe. Se não fosse ela, você não estaria de pé. Ela permitiu você ser gerado dentro dela e guardou você quando você era indefeso. Não importa se alguma falha de caráter dela entristeceu você quando era um pouco mais maduro, quando você não podia fazer nada, ela fez tudo por você. E talvez se ela não fez, é porque ela não sabia o que estava fazendo. Lembra de Jesus? Ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A oração do Pai Nosso é: nós perdoamos aqueles que nos devem, e nós pedimos: Pai, perdoa as nossas dívidas também. Irmão, a gente pede para que Deus nos perdoe, mas a gente precisa liberar perdão. A gente pede para que Deus nos supra, mas a gente precisa entender que o pão nosso de cada dia vem dele. Você está em crise no teu chamado? Lute por isso. Não abre mão do teu chamado, irmão. Jesus pagou um preço alto demais para te chamar pelo nome e te entregar algo que vale mais do que tudo aquilo que você poderia comprar com dinheiro. André, estou com crise na minha identidade. Lute por isso. Estou com crise no entendimento do meu gênero. Eu não quero entrar nesse parênteses agora, mas se você me perguntar o que eu creio que não há uma opção. Deus já nos fez nascer com a opção dele. Não me chamou para ter uma opção minha. Qual é a opção de gênero? Bom, a opção que Deus fez para mim quando eu nasci foi macho. A opção que Deus fez para Cecília quando ela nasceu foi fêmea. A opção que Deus fez para Benício quando ele nasceu foi macho. Então eu não quero entrar nesse mérito de ideologia de gênero, mas se você está em crise na tua identidade, o meu conselho prático para você é: lute pela opção que Deus fez quando gerou você. Ele sabia o que estava fazendo. Faz sentido? André, a minha crise é de identidade, no sentido de o que eu vou fazer. Irmão, às vezes a gente gasta tempo tentando se arrumar por fora, mas nem sempre a gente gasta tempo tentando arrumar a nossa casa por dentro. Você acha errado fazer terapia? Claro que não. Errado é você viver em crise e achar que é normal. Você acha errado procurar um terapeuta, um psiquiatra? Não. Errado é você viver em depressão e achar que isso é normal. Deus não chamou você para viver se arrastando. Deus chamou você para viver governando. Deus não chamou você para viver como se fosse qualquer um, buscando o livramento o tempo inteiro. Deus chamou você para governar, irmão. Nós fomos chamados por Deus na nova aliança como reis e sacerdotes. Governamos tempestades e ministramos. O chamado de intercessores, guarda isso, irmão, e eu vou finalizar aqui. O chamado de intercessores não é um chamado
específico para poucos. O chamado de intercessores é um chamado de Deus para todos. Sabe o que significa intercessão? Aqueles que ministram entre sessões. Você foi chamado para ministrar entre os céus e a terra. Nos agarramos nas realidades dos céus e colidimos violentamente com as realidades da terra. É o que Bill Johnson fala, é a expressão de fé. O que é fé? Fé é se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao meu redor. Um reino inferior não subsiste. Então lute por isso. Lute pelo que Deus te deu, lute pelo que Deus te chama, lute pela família que você recebeu, lute pelo chamado que Ele depositou em você. Faz sentido para você? Fique de pé então em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre você. E eu quero batalhar com você e por você. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão cansados, desanimados. Ei, irmão, olha para mim. Eu sei que tem pessoas até que estão dormindo, seja fisicamente ou espiritualmente. A minha oração para você é: desperta tu que dormes. Desperta e resplandece. Existem nações para serem tocadas por você. Existem nações para ouvirem a mensagem que Deus plantou em você. Existem famílias que estão esperando você chegar lá e compartilhar aquilo que Deus fez na sua casa. Existem enfermos esperando para você compartilhar o testemunho de cura. Existem cativos esperando para você liberar um toque de libertação. Existem pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação de quem você é e daquilo que você carrega. Eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. André, resume tudo que você ministrou em uma palavra, em uma frase. A frase é: lute por isso. Custou demais para a gente viver como se fosse qualquer um. Irmão, o tempo passa rápido demais para a gente viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando eu me formar, eu sirvo. Quando eu comprar minha casa própria, eu tenho mais tempo para a obra. Quando eu me casar, ei, irmão, para de colocar em uma conquista a desculpa daquilo que você já deveria estar fazendo. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nos tornemos um com Ele. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nós nos tornemos um com Ele na glória. Então o tempo depois que a gente morre é o tempo de usufruirmos dos galardões. Mas o tempo até que esse encontro aconteça é o tempo de gerarmos os galardões. Sermos gastos dia após dia por aquilo que Ele se gastou. Eu estou falando sobre ministério, eu estou falando sobre chamado, eu estou falando sobre família, eu estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre sonhos, eu estou falando sobre visão. Seja a área que for que o inferno tocou e fez você desmotivar ou diminuir a tua expectativa, eu vim aqui te fazer um convite, irmão. Desperta e volte a sonhar. Deixa isso consumir você. Não é normal um cristão que não crê em milagres. Não é normal um crente que não deseja viver o sobrenatural. Não é normal você esperar qualquer coisa, porque em você não habita a vida de qualquer um. É o próprio Deus, aquele que venceu a morte, o inferno e ressuscitou. E a palavra diz que o próprio Espírito dele habita em nós. É por isso que nele vivemos e existimos e nos movemos. É tudo dele, por ele, é por ele que são todas as coisas. É ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. É ele quem nos dá fé, é ele quem nos mantém de pé. É ele quem nos gerou e é ele quem nos sustenta. É ele quem dá a promessa, é ele quem sustenta a promessa. É ele quem faz todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, como sermos gratos por tudo aquilo que ele tem feito? Lutando por tudo aquilo que ele nos deu. Lute por isso. Se você pode, levante suas mãos em nome de Jesus. Declare comigo com autoridade. Diga: Pai. Diga: eu entendi. Diga: para mim não custou nada. Diga: mas para o teu filho custou tudo. Diga: por isso eu dou a minha palavra. Diga: eu estou disponível e eu vou lutar por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Declara com autoridade, irmão. Diga: eu vou lutar com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida, para zelar por aquilo que você me deu. Essa é a chave de Davi, irmão. Davi fala: Deus, eu não descansarei, as minhas pálpebras não se fecharão, até que a sua presença volte à cidade santa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era consumido por aquilo que consumia Deus. Ele amava aquilo que Deus amava, irmão. O convite de Deus para nós é: ame aquilo que eu amo, seja consumido por aquilo que me consome, zele por aquilo que eu zelo, por aquilo que eu estou zelando. Tenha zelo também
Gratidão, irmão, não tem a ver com as legendas que a gente coloca no Instagram dizendo o quanto Ele é bom. Gratidão tem a ver com aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, porque nós sabemos que quem deveria olhar vê todas as coisas e sabe cada hora de serviço que nós fazemos, mesmo que ninguém veja, cada ato de justiça que nós fazemos, mesmo que ninguém celebre, cada esmola ou oferta ou generosidade que nós derramamos, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que não seja postado, tudo aquilo que nós derramamos aos pés dele. A palavra diz: olha, tudo que fizerem, faça como alguém que faz ao próprio Deus, faça como alguém que faz ao Senhor. Por isso nós fazemos, Deus, cuidamos dos nossos filhos como se estivessem cuidando do Senhor. Pai, nós cuidaremos do nosso chamado, porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos deu e custou tudo para o teu filho. Nós lutaremos por isso, Pai, todos os dias da nossa vida. E eu oro, Jesus, para que seja derramado sobre nós esse espírito de ousadia, Pai. Dá encorajamento para aqueles que estão, Pai, passivos. Desperta aqueles que dormem, renova aqueles que pararam, encoraja aqueles que estão, Pai, com medo dos gigantes, ou do tamanho das ondas, ou das palavras contrárias. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Nós colocamos a mão no arado e não olharemos para trás. Não nos importa o tamanho dos gigantes, ou das ondas, ou das muralhas. Nós e toda a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Paizinho. E nessa semana de Thanksgiving nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você é grato por isso, você pode celebrar no teu lugar. Se você é feliz, você pode fazer barulho.